Meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje o nosso resumo sobre a nossa 11ª lição da nossa revista de adulto desse trimestre, onde estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o título desta nossa 11ª lição: Cultivando a Convicção Cristã. Nós, como cristãos, precisamos ter certeza da nossa fé, ter convicção, firmeza a respeito da nossa fé. Nossa 11ª lição desse trimestre. Estamos trazendo semanalmente resumos das nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem. E hoje vamos abordar um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Coríntios a respeito da fé, da convicção, da firmeza em quem temos crido. O nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro vai abordar a respeito da esperança. Qual é a convicção, qual é a certeza, ou em quem nós temos posto a nossa esperança. Nós estamos estudando a Igreja de Cristo. Nós abordamos, a nossa lição abordou vários temas atuais, com questões de ideologia e desconstrução, de relativismo. E o cristão, necessário é que ele tenha convicção de quem ele é em Cristo. Quem ele é em Cristo. Não pode ficar entre dois pensamentos. Ou é ou não é. Jesus vai dizer que não pode servir a dois senhores, porque vai estar desagradando a um enquanto agrada ao outro. Então nós, como discípulos de Cristo, como cristãos, nós precisamos ter certeza de quem somos em Cristo e o que ser cristão representa para nós. Falar de convicção em tempos como estes que nós vivemos, onde o relativismo, a desconstrução, os valores morais sendo invertidos, é um convite para refletirmos a respeito de como estamos agindo, pensando, falando, qual é o nosso papel como cidadão do céu, como representante do reino de Cristo nesta geração. Nosso texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 2 ao 12. Está escrito assim: Porque vós mesmos, irmão, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque, como bem sabeis,
Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos movemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e aconselhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Os objetivos desta nossa lição: estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento cristão. Nós vemos aqui no nosso texto bíblico Paulo falando aos irmãos de Tessalônica a respeito do trabalho que ele desenvolveu. Paulo precisou em muitas vezes trabalhar para se manter, haja vista que as igrejas, muitas delas eram compostas de pessoas simples, e mesmo assim o apóstolo Paulo ainda tinha uma responsabilidade de, por onde passasse, arrecadar donativos para os irmãos mais simples de Jerusalém, né? Então, nesta lição, vamos ver que todo crente em Jesus precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social, a fim de ser capaz de dar um verdadeiro testemunho neste mundo tão conturbado, tão mergulhado em trevas. Nós precisamos dar testemunho da nossa conduta cristã. Mas o que entendemos por convicção? Será que temos convicção, certeza da nossa fé? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Nessa geração tão relativista, onde os valores morais que são tidos como antiquados. Tudo se pode, tudo se é permitido, meu corpo, minhas regras, é proibido proibir. Então essa é a cultura, essa é a geração que estamos vivendo. Mas eu sempre gosto de pontuar: se Deus nos trouxe nesta geração, é nesta geração que temos que fazer a diferença para a glória de Deus. Então, convicção é a crença ou a opinião firme a respeito de algo como base em prova ou razões íntimas, ou mesmo como resultado de uma influência ou de uma persuasão de outra, né? Um convencimento. Um convencimento. Eu tenho convicção de quem eu sou, ou de quem sou em Deus. Eu tenho convicção da minha fé. Eu tenho convicção em quem eu tenho crido. Minha estrutura, minha firmeza não está
no que eu estou vendo. Tem que ser, como diz Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 2 do seu livro, quando Abacuque tem certeza, depois do diálogo ali com Deus, de que o justo, ele não vive pelo que ele está vendo. O cristão não vive, não é dependente do que ele está vendo. Ele compreende que Deus é soberano. Aí antes dele dizer, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faz dar conhecida, ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Depois de Abacuque compreender o plano de Deus, ele entende que Deus tem um controle de todas as coisas. Então, convicção, certeza de quem Deus é e de quem somos em Deus. Ainda que o mundo diga tudo ao contrário, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E temos convicção de que é Deus falando, né? Aleluia. Então, esta lição nos convida, esta nossa 11ª lição, ela nos convida a refletir sobre a necessidade de cada crente manter firme a sua convicção cristã em defesa dos interesses do reino de Deus. Como cristão, é necessário que busquemos ter esta convicção espiritual, moral e social, como reflexo de que temos um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, e que um dia chamará cada um para prestar contas. Então, precisamos ter certeza, convicção do nosso papel como Igreja de Cristo, como sal da terra, como luz neste mundo, como representante de Cristo nesta geração. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas cristocêntricas, é indispensável ao cristão cultivar uma profunda convicção cristã. Eu sei em quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo, né? Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações. Tribulações nós temos todos os dias, né? Mas prosseguir confiante, firme e confiante, independente das circunstâncias. Aí nossa fé é provada. Nós somos provados todos os dias. Nesta geração que vivemos, nós somos impulsionados a provar nossa fé todos os dias. O cristão, ele não pode ser relativista, porque ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir em justiça. Então, precisamos ter convicção, certeza de quem somos em Deus, cultivando a convicção cristã. Esse é o título desta nossa lição. O nosso primeiro tópico, convicção espiritual, o poder do Espírito, né? É notório que o Espírito Santo era na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus ao longo do seu ministério, desde o momento que ele teve um encontro com Jesus, que Jesus foi ao encontro dele, no caminho de Damasco. Quando ele ficou cego, foi levado até Damasco e Jesus falou ao seu discípulo Ananias, que Ananias fosse, orasse, pusesse as mãos e Saulo viesse a recuperar a vista. A partir daquele momento, Saulo foi cheio do Espírito Santo e passou a ser um genuíno defensor do Evangelho, convicto, certeza de quem ele era a partir dali, em Cristo Jesus. Então, por orientação divina, o Evangelho foi proclamado por toda a Europa,
pelo apóstolo Paulo. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, ele estava em Troade com Silas, com Lucas que foi o escritor do livro também de Atos, e eles estavam em Troade e Paulo teve uma visão, ou seja, o Espírito Santo impulsionando Paulo, né? Ele teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Em Atos capítulo 16, versículo 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Paulo deixa claro aqui que o evangelho não foi pregado por mero discurso racional. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Em determinadas passagens ele diz, e o Espírito Santo me impediu que fosse a determinado lugar, né? Então, Paulo deixa muito claro que o evangelho pregado não foi por vontade própria. Ele estava sob a direção do Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz, mas, sobretudo, o evangelho foi pregado em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Em plena convicção, né? Na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado acaba se tornando ineficaz na transformação de vida. Vidas só são transformadas quando o Espírito Santo atua. Não adianta tanto o intelectualismo se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quem transforma não é o conhecimento, é o poder de Deus, é o Evangelho de Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que mostra quem somos sem Deus. Uma caricatura condenada a uma perdição. Mas, quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, há transformação. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito, mas recebereis o poder do Espírito Santo para ser testemunhas. Jesus vai dizer, mas recebereis o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Ou seja, tem que haver o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, novamente, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É necessário que o cristão tenha convicção, ele tenha confiança de que Deus tudo pode. O apóstolo Paulo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Em Atos, capítulo 16, versículo 16, a seguir, Paulo e Silas estavam ali em Filipos e uma moça, uma jovem, tinha um espírito de adivinhação. E esta jovem dava muito lucro aos seus senhores. Aquela mulher, pelo espírito demoníaco possuída, estava falando algo que, na verdade, algo que era verdade, ou seja, estes homens são homens de Deus. Estão falando, pregando o evangelho. A mulher estava sendo usada pelo espírito demoníaco, falando isto. E aí a gente vem e volta aquela pergunta. Vamos acreditar na verdade vinda do pai da mentira? Né? Então, Paulo, incomodado com aquilo, repreendeu aquele espírito demoníaco daquela moça. Ela foi liberta e a partir daí não tinha mais como ela adivinhar as coisas, porque ela adivinhava pelo poder do demônio. Aqueles senhores viu que sua fonte de renda tinha acabado, né? Aí levantou um complô ali contra Paulo e Silas, onde foram açoitados e jogados na prisão. Então, Paulo se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica, né? Isso aconteceu em Filipos. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Foi nesse episódio aqui que ele orando, Silas cantando, os alicerces da prisão se abalaram,
as portas se abriram e o carcereiro queria se matar pensando que todos tinham fugido da prisão. Foi nesse episódio que o próprio carcereiro veio a conhecer e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Que coisa extraordinária, né? Sofrendo, padecendo pelo amor do Evangelho, mas tendo convicção de que nada daquilo era em vão. Após essa severa provação, eles não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito Santo, foram a Tessalônica. Então, mesmo sofrendo provações, perseguições, castigos, eles seguiram porque tinham convicção, certeza de que valia a pena sofrer pelo amor do Evangelho de Cristo. Nessa nossa geração, nós temos certeza de quem somos, temos certeza do que é ser cristão, porque o que temos visto em nossos dias são pessoas que, na verdade, estão frequentando uma igreja, mas não sabem o que querem da vida. Não sabem o que é ser cristão. Então, por qualquer vendaval, por qualquer vento, por qualquer situação, abandonam a fé. Então, estamos falando sobre convicção, sobre certeza. E precisamos refletir a respeito do nosso papel como cristão. O cristão precisa ter fidelidade na pregação, no anúncio do Evangelho, na missão que Deus nos confiou. Paulo mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas humanas inventadas, condutas imorais ou artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Não é o poder da persuasão, não é o poder do Evangelho que transforma. Ao contrário, Paulo declara que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto para anunciar o Evangelho de Cristo. Não como para agradar ao homem, mas a Deus que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O próprio apóstolo Paulo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Paulo era categórico, né? Somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo verdadeiramente, o Evangelho como ele é. É o Evangelho que transforma, não é a eloquência do pregador. Quando o pregador, a pregadora é cheia do Espírito Santo, fala a palavra de Deus sem distorcer, aquele que ouve é transformado, porque a palavra tem poder para adentrar o coração e mover, tirar aquelas cadeias que prende o pecador e trazer liberdade, porque o Evangelho de Cristo é liberdade, né? Aos Coríntios, o apóstolo Paulo cita a si mesmo como um exemplo de alguém que confiou no Espírito Santo e não na eloquência ou na sabedoria humana para que a sua mensagem fosse efetiva, longe de depender de seus próprios recursos ou de sua capacidade de persuasão. A mensagem do apóstolo não era transmitida por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas antes era uma demonstração verdadeira do que é o poder de Deus. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros, 13 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros. 13 deles foi escrito pelo apóstolo Paulo. Segundo o tópico da nossa lição, o cristão também precisa ter convicção moral, convicção espiritual, convicção moral e convicção social, né? Retidão, o cristão precisa ter retidão nas suas ações. A conversão genuína, conversão, quando ela é genuína, ela opera transformação moral na vida do crente. Jesus conversando com Nicodemos, capítulo 4 do Evangelho de João,
Jesus vai dizer a Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um doutor da lei, um conhecedor da lei, um conhecedor da Torá. Mas Jesus vai dizer, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, ou seja, da água do Espírito. Tem que ser uma transformação interior, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Em nossa geração, em nossos dias, nós vemos pessoas que se declaram cristãs, mas não vemos transformação, não vemos mudança. É igual a todo mundo. O primeiro ponto que temos que entender é que a transformação acontece interior e vai refletindo no exterior. Há uma mudança. Então, quando a pessoa permanece como está, mesmos comportamentos, mesmas atitudes, mesmo linguajar, alguma coisa não está dentro da normalidade. Então, transformação acontece na vida daqueles que são tocados, que são chamados pelo Espírito Santo de Deus, né? A conversão opera a transformação moral na vida do cristão. A palavra de Deus orienta, dentre outras recomendações, a aquele que nascer de novo. O fruto do Espírito vai o direcionando para isso, né? Ele vai deixar de mentir, ele vai deixar de furtar, ele vai passar a ser uma pessoa que segue os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Ele não vai pronunciar palavras torpes, não vai dizer aquilo que não edifica. Em Salmo 1 está lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então, quando temos convicção de quem somos em Deus, a gente começa a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. A transformação vai acontecendo, né? Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor próprio. Sua motivação era desprovida de ambição financeira. O falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Será que existe isso em nossos dias? Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente que é regenerado. E retidão nas ações. Cristão que compra quem não paga, né? Que dá falso testemunho, que é mentiroso. Que transformação é essa, irmãos? A gente precisa voltar para a Bíblia, a gente precisa ter clareza do que a palavra de Deus ensina, a gente precisa ter responsabilidade. Né? A gente precisa ser um cristão responsável, representante de Cristo. Como é que somos representantes de Cristo e somos mentirosos, somos trapaceiros, somos enganadores? Não dá, né? Não tem como. Devemos sempre examinar a nós mesmos, fazer uma autoanálise, né? O que é que estamos fazendo que não condiz com o que a palavra de Deus ensina, né? Devemos sempre examinar nós mesmos para assegurar que as nossas vidas sejam dignas de nos identificarmos com Cristo, representar seu caráter e transmitir a sua mensagem a outras pessoas. Nós somos observados. Nós somos observados. O cristão, ele precisa ter uma reputação também ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida identidade, idoneidade moral. Em Atos capítulo 6, versículo 3, na escolha dos 7 diáconos que estavam ali para dar assistência aos irmãos, à igreja, uma das recomendações é que fossem cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Então, tinha que dar testemunho. Essa pessoa tem que ter uma vida ilibada, uma vida digna, né? Uma pessoa moralmente ética, cheia do Espírito Santo. Foram os pré-requisitos, né? Essenciais para a escolha daqueles homens. Então, como diz Paulo, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6.
O apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem nem honra em parte alguma. A honra e a glória era sempre atribuída, dada ao Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores. Olha o que o homem diz. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ao Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Então, a conclusão é clara, meus irmãos. Os que aspiram à fama, prestígio, caem na tentação e maculam o evangelho de Cristo. Né? A ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, para sempre e para sempre. Então, o centro não é o pregador, não é a pregadora. Não é o antropocentrismo, como temos estudado neste trimestre. Não é o egocentrismo. Não é o homem no centro, como está anunciando e pregando essa cultura secularizada. Jesus sempre foi, é e sempre será o centro. O centro sempre é Jesus Cristo. Então, o cristão também, ele precisa ter retidão nas suas ações, reputação ilibada e uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível. Nós vemos lá a carta de 1 Paulo, de Paulo a 1 Timóteo, quando Paulo vai falar ali das qualificações necessárias para um obreiro, para um cristão. Né? Paulo vai estar falando ali sobre o diácono, sobre o bispado, mas o cristão cristão que não está, não é chamado para pastor, para a área eclesiástica, mas ele tem que observar aquilo, né? Porque aquilo ali é característica, conduta que cada cristão deve observar, ter uma vida ilibada, seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Não pode ser censurada. As pessoas têm que olhar para o cristão e dizer, como dizia aquela sunamita quando via Eliseu passando: ali vai um santo homem de Deus. Será que estamos dando testemunhos da nossa vida como um homem e uma mulher de Deus? Nós somos observados, né? Nós somos observados. Paulo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Novamente, sede meus testemunhos, minhas testemunhas, meus imitadores, na verdade, como eu sou imitador de Cristo. Ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, denota um padrão de comportamento para com Deus, né? Para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, Paulo diz: para vos dar em nós mesmo exemplo, para que nos imitem, assim como nós imitamos a Cristo. E o cristão, além de ter convicção espiritual, convicção moral, ele também precisa ter convicção social, né? O bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. A Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho de Cristo e aliviar o sofrimento promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Em Tiago, capítulo 2, versículo 15, Tiago, capítulo 2, versículo do 15 a 17, o Tiago vai dizer ali a respeito das boas obras. Né? Vai dizer que ter fé sem as obras, a fé acaba se tornando morta. Ou seja,
Se chega alguém necessitando, pedindo um quilo de alimento na sua porta, e você vai e diz, Deus te abençoe, e vai, você tendo condição de dar, e não dá, que exemplo estamos dando? Né? Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Não apenas ouvintes, mas ouvintes e praticantes. Em Abacuque, no livro de Abacuque também, Abacuque vem confrontar aquelas atitudes dos líderes, dos religiosos, dos sacerdotes, dos líderes, onde a injustiça social imperava no meio do povo, né? Opressão aos necessitados, os necessitados eram oprimidos, a justiça era pervertida em favor de quem tinha condição de pagar o suborno. O cristão não tem que se posicionar assim. Daí, entre outras ações, foi que veio a derrocada, a destruição do reino, da nação, por causa de tantas injustiças. Né? Então, o cristão ele precisa agir, atuar também na área social da igreja. A igreja primitiva escolheu, em Atos capítulo 6, 7 diáconos para administrar a questão do social da igreja, do departamento social da igreja. Então, a igreja, o cristão, também precisa olhar para este lado. Né? Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam no pecado, inversão de valores, violência, injustiças sociais. Então, o dever do cristão engloba tanto o espiritual como o moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento de outra não retrata o evangelho de Cristo. Fé e obras têm que andar juntos. Precisa ter uma dedicação altruísta. Paulo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho de Cristo. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podia, como apóstolo de Cristo, ser os pesados. Ele disse, jamais serei pesado. Paulo sabia da necessidade dos irmãos. E por isso ele, em certas ocasiões, precisava trabalhar para manter o seu sustento, né? Para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Está lá em Atos capítulo 18, Paulo falando que ele trabalhou para se manter, pois ele sabia que muitos lugares que ele passava, os irmãos eram humildes, não tinha como ajudá-lo. Então, hoje nós vemos coisas tão invertidas, né? A gente precisa voltar para a Bíblia, né? Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. A Bíblia não condena a provisão financeira para o obreiro, pois o próprio apóstolo escreveu aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. A gente precisa fazer uma observação aqui. Por exemplo, se um pastor ele visita os irmãos, ele atende no gabinete pastoral, ele prepara o estudo de ensino do culto de doutrina, ele ensina na EBD. Então, se ele se dedica exclusivamente ao reino de Deus, à igreja, a cuidar das ovelhas de Cristo, ele precisa ser sustentado pela igreja, né? Porque ele não vai dispor de tempo para ter uma atividade laboral para se sustentar. Então, ele trabalha em prol do reino de Deus. Um homem uma mulher desta, precisa ser sustentada pela igreja, né? Então, casos precisam ser analisados, né? Paulo vai dizer, digno é o obreiro do seu salário, aquele que se dedica exclusivamente em prol do reino de Deus. Então, algumas coisas precisam ser pontuadas, né? Existem aqueles que são aproveitadores, e existem aqueles que andam retamente. Então, quando a gente observa os ensinamentos de Paulo, a gente precisa estar atento,
né? Estar atento que a palavra de Deus está nos dizendo. Paulo explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculos à pregação do Evangelho de Cristo, né? E que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas para o reino de Deus, né? Então aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento do Evangelho, né? O reino de Deus deve fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto claro ao espírito relativista babilônico, que é oposto ao altruísmo cristão. Então, o que é que aprendemos nesta nossa lição? Paulo foi submetido a uma série de provações ao longo do seu ministério. Não obstante, ele não deixou de fazer, de pregar o reino de Deus. Ele nos deu o exemplo de intensa convicção, certeza de nossa eleição em Cristo Jesus. Sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito Santo em sua vida geraram os frutos. E hoje, em seus escritos, nos ensina, nos instrui, porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir, né? Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus. Convicção espiritual, moral, o exemplo que precisamos dar, e social. Então não pode existir uma e outra não. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está lá, o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito que precisamos desenvolver em nossa vida. Então o cristão precisa ter convicção de quem ele é em Deus. Deus abençoe.